A delegação do Internacional vai viajar para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians neste sábado às 6h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Roger Machado terá novidades importantíssimas para essa partida. Algumas delas estiveram no gramado do CT Parque Gigante e a outra foi testada pelo próprio treinador, que ensaiou o time que vai começar jogando contra o Corinthians, com mudanças importantes de hierarquia entre os 11 iniciais. A gente repercute a entrevista de D'Alessandro, diretor técnico do Internacional, que conversou com a Rádio Grenal na manhã desta quinta-feira. D'Alessandro pediu jogadores do Inter na seleção brasileira, projetou o próximo compromisso contra o Nacional de Medellín, dando uma novidade sobre um jogador que estava no departamento médico e respondeu a uma pergunta sobre o seu sonho de ser presidente do clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 1º de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento desta manhã no CT Parque Gigante, com os portões fechados. A penúltima atividade antes do embarque colorado para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians neste sábado por partida importante do Campeonato Brasileiro. A primeira situação que a gente tem que trazer aqui é a presença de alguns jogadores que estavam no departamento médico na atividade. O Inter, por exemplo, publicou esta foto do Diego Rosa, volante que está desde uma semana atrás, aproximadamente, com uma lesão muscular, mas em fase já de retreinamento. O Diego Rosa poderá ser uma novidade nas delegações do Internacional a partir dos próximos dias. Um jogador que vinha ganhando espaço e que interrompeu este processo a partir desta lesão, mas que, em seguida, deverá estar à disposição do técnico Roger Machado. Outro jogador que esteve presente na atividade, mas aí não foi publicado pelo Inter, mas o Geison Lisboa, da Rádio Gaúcha, descobriu, é Johan Carboneiro, atacante do colombiano, que teve também uma lesão muscular há algumas semanas e que está treinando normalmente com os demais jogadores. Cabe a Roger decidir se Carboneiro viaja ou não para São Paulo para enfrentar a equipe do Corinthians. Pode ser que ele fique em Porto Alegre trabalhando fisicamente para ter mais segurança no seu retorno, mas o Carboneiro está muito próximo de retornar. E se não voltar contra o Corinthians, ele volta no meio de semana contra o Nacional de Medellín e eu vou voltar a falar sobre isso porque uma pista importante a respeito de Carboneiro foi dada nesta quinta-feira. Uma outra informação importante do treino é um teste que Roger fez no time titular e que é um desenho do que deve ser os 11 iniciais do Inter para enfrentar a equipe do Corinthians. Roger faz duas mudanças importantíssimas na equipe. A primeira delas é a saída de Bruno Henrique, que deu lugar a Thiago Maia, assumindo a condição de titular. A segunda é a saída de Bruno Tabata, para a entrada daquele que mudou o jogo contra a equipe do Maracanã e fez o gol da vitória. Gustavo Prado, garoto de 20 anos de idade, está treinando entre os titulares e deve começar jogando a partida contra a equipe do Corinthians. Isto abre margem para o Wesley ser deslocado para o lado direito, mas abre margem para algumas mudanças sendo feitas pelo técnico Roger Machado, mas o Gustavo Prado pode começar jogando lá na Neoquímica Arena contra a equipe do Corinthians, tá? Avançando na pauta, eu quero falar sobre o vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, sobre a entrevista coletiva concedida por José Olavo Bisol, vice de futebol colorado, onde, nesta entrevista, Bisol falou a respeito dos movimentos que o Inter vai fazer no mercado de transferências, contratações, vendas, e deu um recado ao mercado. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos repercutir a entrevista que outro dirigente do Inter concedeu na manhã de quinta-feira. Andrés Nicolás D'Alessandro foi até os estúdios da Rádio Grenal conversar com o Luiz Carlos Reck e com o Flávio Dalpisol. O D'Alessandro falou sobre vários assuntos, mas algumas respostas do gringo acabaram repercutindo um pouco mais. A primeira delas é sobre Alan Patrick e Vitão.
Ele foi colocado em uma comparação com o Alan Patrick e o D'Alessandro levou isso muito na boa, dizendo que ele enxerga algumas coisas do jogo do Alan Patrick que ele entende que são até melhores do que ele, D'Alessandro, fazia. A capacidade do Alan Patrick de proteger a bola com a sola do pé é algo que o D'Alessandro entende que o Alan Patrick supera o próprio D'Alessandro. O D'Alessandro, que é um dos maiores camisas 10 da história do Internacional, tem muita propriedade para falar disso. E D'Alessandro disse que é um erro da CBF, é um erro dos técnicos da seleção brasileira não convocarem Vitão e Alan Patrick, jogadores que estão em altíssimo nível e que ele, D'Alessandro, não entende o porquê ainda não foram convocados. D'Alessandro falou sobre o jogo da outra semana contra o Nacional de Medellín, e aí ele deu uma pista importante sobre Carboneiro. Ao ser perguntado sobre a equipe adversária, ele disse: o futebol colombiano é um time rápido, é um futebol rápido, forte, mas nós teremos o Carboneiro, que é um jogador que também tem essas características e isso vai nos ajudar a jogar essa partida. Aqui ele indica que o Carboneiro volta, com certeza, para o jogo da próxima semana contra a equipe do Nacional de Medellín. Uma notícia importante dada pelo diretor técnico do Internacional. Que na pergunta que mais repercutiu falou sobre um sonho de ser presidente do Inter. Ele foi questionado sobre isso pelo Luiz Carlos Reck e deu uma resposta meio reticente. Ele disse que o futuro a Deus pertence. Ser presidente é um sentimento muito grande. O sentimento pelo clube é muito grande. O futuro a Deus pertence, mas quando se fala em ser presidente, mexe com outros tipos de sentimento. Eu entendi aqui e vou tentar ler o que disse o D'Alessandro, tá? Porque para mim não ficou muito claro. Eu acho que ele quis dizer sobre o compromisso, inclusive familiar, que se tem com as pessoas próximas a si, de assumir a presidência de um clube como o Inter, inclusive sem remuneração, não necessariamente sobre isso o D'Alessandro se refere, mas o compromisso que é ser presidente do Inter. E que é uma questão que envolve outras situações que não só trabalho. Ser presidente do Inter. Move situações políticas, ligações políticas e tudo mais. Mas o D'Alessandro deixa claro que ele não descarta essa possibilidade. Já foi um sonho do D'Alessandro em outros momentos. Acho que não para agora, porque agora ele quer se estabelecer como um profissional do futebol. Ele falou em determinados momentos da entrevista que quer ser um cara institucional do Inter, não ligado a um lado político ou a outro. Ele quer ser um cara institucional do Inter e que neste momento é um profissional, diretor técnico, que aí depende dos próximos presidentes para manter ele ou não manter neste cargo, tá? Por último, vamos falar aqui de KTO, tá? Cravei de novo. Líder das Coroas entrou em ação. Jogo do Santos contra o CRB. Eu apostei lá no debate raiz 1-1 e deu 1-1. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!